E aí, galera, bem-vindos aí ao curso de Introdução à Conservação de Alimentos aqui da Certificado Cursos Online. De novo, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos à segunda aula. Nessa segunda aula, ela já começa o nosso conteúdo, então ela já vai ser um pouquinho mais longa, principalmente em comparação à nossa primeira aula. A gente vai estar conversando sobre alguns princípios da conservação de alimentos, tá? O que esses são esses princípios? É por que a gente faz as coisas e como, né, o que está por baixo da forma como a gente atua em termos de tecnologia e como a gente aplica essas tecnologias. Às vezes eu vou usar esse termo tecnologia e tu pode até ficar um pouquinho confuso. Pô, ele está falando ali de um troço super banal, né? Pô, né? Fazer um cozimento, esquentar um alimento. Isso não é uma tecnologia. Na verdade, isso é sim uma tecnologia. Ela pode ser uma tecnologia que a gente tem um grande domínio, tá? Uma grande familiaridade, mas isso não tira o fato de ser um processamento sendo aplicado num alimento. Então, eu vou usar alguns termos mais técnicos, apesar de estar tentando aí, deixar o mais simples e o mais direto para vocês entenderem, tá? Então, assim, por que a gente, né, do que a gente está enfrentando quando a gente está fazendo a conservação de um alimento? É só do estragado? Porque só o estragado, né, só aquele alimento estragado, ele vai ficar com cheiro ruim e tu não vai comer. Então, a gente não vai ir atrás de um alimento que está claramente estragado, né? Que a gente está se protegendo quando a gente faz de conservação de alimentos são daquelas coisas que a gente não percebe. Então, né, são os micro-organismos, por exemplo, as bactérias. De repente, tem diferentes tipos de bactérias, né? Então, uma bactéria pode ser boa, outra bactéria não. A gente, obviamente, vai procurar, né, combater as bactérias ruins. Mofos. Às vezes, os mofos eles não são tão óbvios quando, por exemplo, que está nesse pão, esse texturinha branca, né, com os filamentos bem desenvolvidos. Nem sempre ele vai ser assim. E não quer dizer que ele não esteja mofado. Isso tudo são ameaças que são microscópicas, né? Por isso micro-organismos, e eles vão nos fazer mal e muitas vezes eles podem levar a casos muito, muito sérios, tá? Doenças muito graves. Vocês já devem ter ouvido falar da salmonela, né? Salmonelose, que é a doença causada pela salmonela. Tem aí o Clostridium botulinum, que ele é o mais, né, visado entre todas as categorias de problemas que a gente pode ter oriundo do alimento. E a gente conseguiu até, né, de uma forma meio irônica, usar ele para nosso benefício, né? O Clostridium botulinum, ele é uma bactéria, ela é super perigosa, ela é uma bactéria muito séria se tiver no nosso alimento, mas a indústria aí de cosméticos conseguiu pegar essa bactéria, pegar a toxina que ela produz e que é fatal, né, letal para o ser humano. Ele pega essa toxina e criou o Botox, que é um procedimento estético, né, para deixar a pele mais vigorosa, bonita e tudo mais. O que aconteceu foi, imagina essa bactéria gerar Botox, só que dentro de ti, né, no teu pulmão, no teu estômago, paralisando em uma parte do teu corpo, podendo, né, ser um fator de levar ao óbito uma pessoa. Então, assim, quando a gente fala de conservação de alimentos, a gente está se protegendo desse tipo de coisa. Não do alimento necessariamente estragado. A gente quer evitar que uma bactéria, que um micro-organismo que possa ser um risco para a nossa saúde e para a nossa vida se desenvolva ou cresça ou produza uma toxina. Como eu tinha falado, tem algumas que são muito positivas. Leveduras, vocês já devem ter ouvido falar desse termo. Pô, a gente usou uma levedura, principalmente, né, para bebidas alcoólicas como a cerveja, tem uma levedura especial que deu um gosto diferente e tudo mais. São exemplos de micro-organismos que a gente quer que estejam no nosso alimento. Esses micro-organismos, eles muitas vezes eles vão desempenhar um papel muito positivo, né, seja sensorial, seja processual, né, fazendo uma fermentação. E eles vão também ser um fator de proteção desse alimento. Porque se ele tem isso, ele não vai deixar, né, ou vai diminuir a chance de que um outro micro-organismo daí que seja mal se desenvolva nesse alimento. Só que a gente não pode usar eles como uma base. Não é porque é um alimento fermentado que ele é um alimento seguro sempre. Ele é uma forma de conservação de alimento. E a gente sempre tenta, né, quando a gente está falando de conservação de alimentos, juntar um maior número de formas.
O nome disso é teoria da barreira, onde a gente não usa só um tipo de proteção. A gente põe vários tipos de proteção, formando barreiras. Por quê? Porque o micro-organismo, né, o Clostridium botulino, o Staphylococcus aureus, vários nomes, né, meio assustadores, eles podem vencer uma barreira e ir vencendo outra, mas esse alimento tinha 4 barreiras. Então quer dizer que ele venceu 2, mas ele não vai ser um risco para nosso consumo porque tinham 4. Então o nome disso é teoria das barreiras, certo? Então, por exemplo, a gente estava falando da cerveja, né? Vamos pegar ele como exemplo. Aqui, uma barreira é a presença, né, da levedura. Pode ser considerada uma barreira. A cerveja ela é um alimento ácido. Então, quando a gente fala ácido, a gente vai falar do pH, né? Lembra lá do pH, por exemplo, da piscina? É essa a ideia. Quanto mais ácido, melhor. Então, ele vai ter um pH baixo, que a bactéria não gosta. Bactérias não gostam de pHs baixos, eles não conseguem se desenvolver ali. Ele vai ter, por exemplo, gás carbônico. Bactérias, de forma geral, também não são muito familiarizadas, não gostam muito da presença de gás carbônico. Outro, foi fermentado. Fermentação é um processo de conservação. Todas as alterações químicas, né, e bioquímicas que estão acontecendo ali vão ser benéficos na nossa proteção desse alimento. Se essa, por exemplo, é de uma grande, né, uma parte de uma cervejaria, ele vai fazer um processo chamado também pasteurização. A pasteurização ele é um processo térmico. Esse processo térmico é mais uma barreira. Então vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, já tem 5 barreiras que eu peguei aqui rapidinho com vocês, só nem vendo o processo. Pode ter mais, pode ter menos, mas rapidinho a gente já chegou em 5 barreiras. Então, se, por exemplo, a gente tem o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é uma bactéria super comum. Super comum. Realmente muito comum. Ela nem sempre vai causar mal. Tem um tipo de Staphylococcus aureus que faz essa toxina. É uma toxina que ela é muito comum, principalmente quando a gente está nas épocas de festas, né? Natal, Ano Novo. Porque tá aquele calorão, tá 35 graus Celsius, todo mundo faz um monte de comida, um monte de maioneses, né? Um monte de comida super gostosa. E aí deixa ali a noite inteira, esperando a ceia. Quando vai comer, come, tudo bem, tava muito gostoso. Passa umas 12 horas e passa mal. Vômito, diarreia, muito enjoo, muita dor no abdômen, né? Faz aquela pressão para passar mal. Isso geralmente é Staphylococcus aureus. É uma das pessoas que preparou esse alimento, não fez uma boa higienização das mãos e não teve um tratamento térmico adequado no alimento. Então ele não foi bem cozido, ele não foi bem processado, ou ele não tem barreiras o suficiente, acabou fazendo com que esse Staphylococcus que estava na mão da pessoa e não foi bem limpo, contamine, cresça, produza toxina e faça alguém passar mal. Sacou? Então a ideia que a gente tem aí na teoria das barreiras, quanto mais, melhor. Como a gente se protege, então? Falei vários nomes ali. Fermentação, tem o pH, tem um monte. Então, assim, a gente tem várias formas. Quando a gente vê um alimento, a gente pode pensar assim, por exemplo, eu vou fazer um processamento nele? Eu posso fazer um processamento nele? Eu posso ainda, não fazendo processamento, eu posso aplicar alguma tecnologia, como, por exemplo, tecnologia de frio, que nada mais é do que congelar ou resfriar aquele alimento. Ou ainda, eu posso fazer um tratamento, né? Fazer um processo químico. Colocar um aditivo, né? Já ouviu falar daqueles antimicrobianos, estabilizantes, né? Todos aqueles aditivos, antiumectante. Essa parte é a adição de um tratamento químico para a conservação de alimentos, tá? Geralmente eles vão ser antifúngicos, antimicrobiano, vai ser alguma coisa que impeça o crescimento desses micro-organismos. Então, assim, a gente tem várias formas que a gente pode agir em cima de um alimento e não tem uma forma certa, não tem uma forma errada.
cada um deles vai formar um tipo específico de produto diferente. Bom, vamos fazer um processamento utilizando, por exemplo, açúcar. A gente joga açúcar, muito açúcar, em cima de uma fruta. O que acontece? A gente faz uma compota. A gente faz um produto diferente. Vamos aí fazer uma tecnologia de quente ao invés de frio, né? A gente seca esse alimento. Então a gente vai ter, por exemplo, aqueles snacks, né? Aquela maçã sequinha. Tudo são formas de conservar. Todos eles são válidos e cada um deles vai ter um produto diferente agregado que a gente vai encontrar. Certo? Então, assim, não tem certo, não tem errado. A gente tem que sempre tentar evitar, né, tratamentos muito bruscos, porque aí descaracteriza, aquele alimento deixa de ser tão nutricional, deixa de ser tão gostoso, mas de forma geral não tem tratamento errado. O importante é ter várias barreiras para evitar, né, o desenvolvimento de um micro-organismo. E aí a gente também acaba, né, tendo aí, ó, a outra consequência da conservação de alimentos, que é mudar as características físico-químicas. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui na esquerda, a gente tem o início, né, os primeiros momentos de fazer o doce de leite, que nada mais é do que pegar o leite e fazer um tratamento térmico. Descobriram meio que por acidente que se eles fizessem um tratamento térmico em leite, ele ia espessando, ele ia ganhando uma nova característica, ele ia adoçando, ele ia quebrando lá as moléculas de açúcar e liberando, e aí ele ia ficando mais, né, escuro, que é uma reação, o nome dessa reação é a reação de Maillard, e vai, né, fica com um gosto diferente, fica com uma característica diferente, uma textura diferente, e ele é muito mais apreciado por causa disso. Então é uma forma de conservar o alimento, que também modificou, né, a forma como a gente percebe esse alimento. Mesma coisa, quando a gente tem uma carne, por exemplo, crua, e a gente, né, assa ela, ou frita, ou seja a forma que a gente pôr a temperatura nela, ele vai mudar de cor. Essa mudança de cor é a reação de Maillard, é uma forma de conservação de alimentos e é uma forma da gente apreciar essa comida melhor e diferente. A mesma coisa, uma outra mudança físico-química que acontece, naturalmente a gente sabe. Estou com fome, mas eu não quero comer uma maçã inteira. Comi metade da maçã, a outra metade eu deixei ali exposta na geladeira, por exemplo. Quando eu abro no outro dia, pum, ela está assim, dessa cor. Eu posso fazer um tratamento, né, uma forma de conservação que não faça isso. O que a gente pode fazer? Um exemplo muito simples. Evitar que essa maçã entre em contato com ar. Essa reação aqui é uma reação feita por uma enzima, que é um tipo de proteína natural, não tem muito o que fazer, ela está ali. A gente pode destruir ela ou lidar com ela de outro jeito. Essa enzima precisa de oxigênio. Então, se a gente corta o oxigênio, não tem problema. A maçã vai ficar assim. Outro jeito bastante, né, malandro aí de fazer, a gente pode passar uma cortininha assim, um pouquinho de suco. Um suco de laranja, ou um suco qualquer que tenha, né, os antioxidantes. O antioxidante... Desculpem a letra. O antioxidante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e usar esse oxigênio que ia ser usado pela enzima. Isso vai fazer com que a maçã permaneça assim, não, né, fique essa escuro, meio murcha, meio ruim. Até sensorialmente ela fica bem ruinzinha, apesar de não estar necessariamente estragada, né, ela vai estar bem ruim. Só que aí, pum, ele vai estar gostoso, ele vai estar até com um gosto, de repente, cítrico ali, se usar um suco de laranja, e não vai ter esse estresse, não vai ter esse problema sensorial, né? Um problema mais visual do que necessariamente de segurança do alimento. Então, o que é importante a gente considerar quando a gente está falando aí? Pô, tu disse, Lucas, que a gente tem que ter o maior número de barreiras. Perfeito. Mas quando a gente vai aplicar essas barreiras, a gente tem que ter noção desses 4 grandes pontos. A forma desse alimento, a quantidade de água que esse alimento tem, o pH desse alimento e os lipídios desse alimento.
Por quê? Vamos lá, para a forma. Imagina que tu tem um baguete. Um baguete é muito diferente de um pão francês, por exemplo. O baguete ele é comprido, então a gente tem que tomar cuidado para que todo o baguete seja tratado da mesma forma em todos os pontos do baguete, ao invés de, por exemplo, um pão francês que é pequeno. O pão francês ali é muito mais fácil garantir que toda a superfície dele seja feito o tratamento do que, por exemplo, um rolo de massa. É muito mais complicado. Então a gente tem que ter essa noção do formato do alimento que a gente vai fazer o tratamento. A quantidade de água micro-organismos de forma geral gostam de água. Então quanto mais água, mais problema e perigo esse alimento é, certo? Tem uns conceitos de atividade de água e tudo mais, mas a gente pode simplificar como água, tá? Para uma coisa mais introdutória, a gente não vai tão a fundo nessa parte mais técnica, teórica, mas eu vou deixar um textinho aí para vocês sobre os diferentes tipos de água que tem dentro de um alimento, caso vocês tenham essa curiosidade. Então, assim, quanto mais água, mais perigoso pode ser esse alimento. pH, que eu digo, é a acidez. Lembra que eu falei, bactéria não gosta de coisa ácida. Então, se a gente tem um alimento que é super ácido, a gente não tem que se preocupar tanto, porque ele já tem essa barreira naturalmente por causa do alimento. Pensa assim, um refrigerante. Por que o refrigerante não precisa necessariamente ser pasteurizado? Porque ele é super ácido. Então por que a gente vai fazer um outro tratamento se a gente já tem essa barreira e ela é super grande? Ainda outra barreira do refrigerante, um monte de açúcar. Então, quanto mais barreiras a gente tiver, melhor. E aí a gente não precisa fazer um tratamento, não precisa adicionar nada, não precisa pensar muito nesse ponto se o alimento já for muito ácido. Imagina aí um suco de limão. O suco de limão é super ácido. Então eu não vou me preocupar com esse tipo de barreira. E a gordura, que são os lipídios. É esse nome aqui, lipídio, imagina na gordura do alimento. A gordura, ela é muito problemática. Por quê? Porque ela se degrada. Então, quanto mais gordura, maior a chance que tem desse alimento ter o que se chama de degradação lipídica, que é uma rancificação. Já deve ter ouvido o termo, nossa, estava meio rançoso essa comida. Quando a gente fala isso, quer dizer que deu problema nesse ponto, nesse ponto aqui. Teve uma degradação de lipídios. Então, quando ele tem um teor muito alto de lipídios, a gente quer conservar isso também. Além de deixar ele seguro em termos de vista microbiológico, a gente tem que tomar muito cuidado para ele não rancificar, para ele não ficar rançoso. E esse gosto rançoso, além de ser super desagradável, com aquele monte de óleo na boca, ele também faz mal para a saúde. Ele contribui aí para uma série de doenças serem desenvolvidas no nosso corpo. Então é um outro fator, por exemplo, uma coisa natural desse alimento. A gente tem que ficar bastante atento para não piorar essa condição quanto fazendo um tratamento térmico, por exemplo. Então, a gente vai ficando por aqui hoje. A gente conversou bastante coisa, então, de repente, revejam o vídeo, anotem pontos interessantes, façam perguntas, eu vou responder sempre que possível. Deixo aqui na seção dos comentários, tá bom? Vejo vocês na próxima aula e até mais. Pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.